Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Vânia, trabalhadora da casa e responsável pela reflexão da nossa noite, que é corpo, templo do espírito, doenças e curas. E assim vamos buscar nos acomodar, sentar confortavelmente, respirar profundamente, deixando para o lado de fora as nossas preocupações, os nossos desafios. E assim vamos fechar os olhos e sentir a presença amorosa de toda a espiritualidade aqui presente, que preparou esse ambiente para nos receber, para nos acolher. Vamos sentir o envolvimento do nosso anjo da guarda, esse nosso amigo querido que nos intui, que nos acolhe nos momentos difíceis. E assim, amparados que estamos por essas forças amorosas, nós chegamos diante da nossa mãe querida, Maria de Nazaré, com seu manto resplandecendo de luz. Ela nos envolve, nos acolhe. E rogamos a essa mãe querida que realmente possamos aprender a amar e a perdoar todos os nossos irmãos incondicionalmente. E amparados por esse amor, nós chegamos diante do nosso Mestre Jesus. Que a sua luz, que o seu amor possa nos envolver. E agradecemos pelo seu evangelho de amor, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, que possamos realmente trilhar o caminho que ele nos deixou. E assim, diante de Deus, nosso Pai misericordioso, amoroso, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, como eu já disse, o tema da noite é corpo, o templo da nossa alma, do nosso espírito, doenças e curas. Nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então o título faz parte das bem-aventuranças, um momento tão importante da nossa humanidade, que foi o Sermão do Monte. Mas nós nos aprofundamos no capítulo 10 e 11, que fala sobre o orgulho. O orgulho que nos coloca uma venda nos olhos, que faz com que nós caminhamos no piloto automático, porque conhecemos os ensinamentos de Jesus, mas trazemos para o nosso nível evolutivo. E assim não implementamos ele na nossa vida. E fala também nesse capítulo 10 e 11 sobre a humildade, uma virtude tão esquecida, porque nós temos opinião para tudo e acreditamos que opinião é conhecimento. E na verdade, o conhecimento, ele é infinito.
porque nós somos espíritos eternos, em evolução, e sempre estamos com situações de avanços e de aprendizado. O nosso corpo físico, ele é feito de células, tecidos, órgãos, um organismo que funciona perfeitamente. Ele atende a todos os comandos, ele sofre todas as reações químicas, uma engrenagem perfeita. Mas, na verdade, o que acontece dentro do nosso íntimo que acionamos assim gatilhos que promovem uma desordem no nosso corpo físico? Mesmo nós procurando ter uma alimentação adequada, atividade física, um sono perfeito, mas o que acontece no nosso íntimo que nós acionamos esses gatilhos, que nos trazem algumas doenças, algumas enfermidades? No Novo Testamento, todos os evangelistas, eles assim descreveram todas as curas implementadas por Jesus enquanto encarnado entre nós. Então, todos os enfermos, cegos, paralíticos, os que tinham doenças hemorrágicas ou doenças na pele, todos esses enfermos se aproximaram do Mestre Jesus e ele, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, do seu magnetismo, ele fazia com que essas pessoas realmente se sentissem curadas. E de fato. Mas assim, algumas delas voltavam a adoecer rapidamente, porque eles foram curados, mas eles não absorveram os ensinamentos, as orientações, eles não se apropriaram daquilo que Jesus, no momento da cura, os ensinou. Então eles mantinham o mesmo padrão vibratório, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e voltaram a adoecer. Outros não. Outros, eles realmente se apropriaram do amor genuíno que Jesus exemplificou, dos ensinamentos que Jesus, naquele momento, ensinou para todos que o seguiam. Mudaram o rumo de suas vidas, mudaram o seu padrão vibratório e realmente conseguiram ali estar curados. Mas de uma forma ou de outra, todos, num dado momento, desencarnaram. Cada um a seu tempo, mas todos desencarnaram. Porque a vida no corpo físico, a vida no espaço físico, ela é transitória, ela é impermanente. Vivemos aqui por algum tempo, os animais vivem por algum tempo, as plantas, as grandes civilizações. Hoje nós podemos observar o que aconteceu com as grandes civilizações. Elas estão em ruínas, porque aquilo que era necessário da permanência delas, da vivência delas, passou. Elas cumpriram aquilo que era necessário. Porque a lei de destruição faz parte das leis divinas. Porque a lei de destruição, ela que sustenta a lei do progresso. É através daquilo que se renova que nós vamos progredindo. Então a impermanência faz parte da nossa vida aqui enquanto encarnados. E o nosso corpo físico nada mais é que uma janela para nós nos enxergarmos por dentro. Porque as doenças, elas não são do nosso corpo físico, elas são do nosso espírito.
que nós estamos aí há milênios tentando nos curar. No Novo Testamento, desculpa que isso eu já falei, a verdade é que quem está adoecido é o nosso espírito. E para trazer uma reflexão nesse sentido, para a gente pensar nesse adoecimento do nosso corpo espiritual, do nosso espírito, eu trouxe do livro Ação e Reação, do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do André Luiz, no capítulo 8, que fala de uma visita de Silas e de André Luiz no plano material. Então eles estavam no plano espiritual, Silas, que era o orientador de André Luiz, eles vieram para um atendimento e foram numa fazenda para atender um rapaz que estava sendo obsediado pelos seus tios. E esse rapaz, que já não era tanto rapaz, já tinha a família ali constituída, ele estava sendo obsediado porque ele herdou uma grande fortuna do seu pai, terras, e o pai dele conquistou essa fortuna, essas terras, assassinando seus 2 irmãos. Então, ele estava sendo obsediado pelos seus tios. E André Luiz e Silas se aproximaram e ali, durante o capítulo, eles vão relatando ali como eles travaram aí uma relação de confiança com os espíritos obsessores que tinham sido assassinados pelo pai do rapaz. E aí, em nenhum momento Silas condenou ou apontou o dedo, e numa dessas conversas, Silas questionou os que estavam obsediando o rapaz. Como que eles conseguiam penetrar no campo íntimo para que pudesse realmente ali soprar mensagens para aquele rapaz? Aí ele coloca assim: todos possuímos, além dos desejos imediatistas, os nossos desejos do dia a dia. Levantar, tomar café, ir ao trabalho, tomar um banho. Então, esses desejos que fazem parte da nossa rotina, em qualquer fase da vida, existe um desejo central. O tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, a experiência rotineira, emitimos com mais frequências os pensamentos do desejo central, que nos caracteriza através dos nossos pensamentos, esses que passam a constituir reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. O desejo central desse rapaz era aumentar a fortuna que ele tinha. Então, ele vibrava ali nessa questão. Então, a vida dele estava voltada para essa questão. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos a retificar ou a punir, é assim muito fácil alimentar os pensamentos, com excitações constantes. E ali, aumentando os impulsos e os quadros já existentes nesse desejo central, e criando os outros que lhe sobreponham, nutrindo dessa forma a fixação mental.
Isso é para que a gente tenha uma ideia de como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são, assim, acho que a grande importância da nossa vida, o grande controle que a gente precisa ter. Por quê? Conforme a gente vai emitindo os nossos pensamentos e fortalecendo através dos nossos sentimentos, a gente vai estabelecendo conexões. Eu emito pensamentos, eu recebo os pensamentos do mesmo nível. E assim a gente forma uma teia de que muitas vezes a gente leva uma encarnação inteira para se livrar dela. Então, como já foi dito, o nosso corpo físico é a janela daquilo que a gente enxerga por dentro. No livro Boa Nova, também de Francisco Cândido Xavier, de Humberto de Campos, ali tem alguns capítulos que é colocado como Jesus acolheu Maria de Magdala através do desejo central dela. Como ele foi, através dos seus ensinamentos e das suas palavras, melhorando os seus sentimentos e os seus pensamentos e fazendo o ajuste e a cura dela. Como ele fez com todos, com Bartolomeu, com Simão Pedro. Então, como nós colocamos ali, no início da nossa reflexão, que eu coloquei que nós nos amparamos no capítulo 10 e 11, que falou sobre o orgulho da humildade, é para que a gente entenda que nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, está claro de quanto os pensamentos, os julgamentos interferem nos nossos sentimentos, mas ainda a gente não consegue fazer com que isso que a gente conhece realmente nos renove intimamente, como aconteceu com as pessoas que foram curadas por Jesus. O conhecimento pelo conhecimento, sem a nossa alteração íntima, não favorece de forma alguma esse conhecimento. Um médico espírita, um médico cardiologista espírita, no seu livro, ele coloca que cada órgão do nosso corpo e cada centro de força psicossomática é um departamento autônomo. Porém, obedece o comando mental por intermédio das oscilações dos nossos pensamentos, gerando um comando celular de saúde ou de doença. Então, eu cuido do meu corpo físico. Isso não é o suficiente para que realmente eu garanta a minha saúde do meu corpo físico. Porque nós nos alimentamos daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. E nos afinizamos com a espiritualidade ou com encarnados de que também pensamos e sentimos. No livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, tem um capítulo que fala sobre saúde. A saúde é assim, como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a dissídia das mãos que manejam. A falta cometida opera em nossa mente quando nós, às vezes, agimos de maneira errada, somos, às vezes, desrespeitosos, ou tratamos alguém de forma violenta, ou prejudicamos alguma pessoa.
a nossa mente vive um estado de perturbação, porque a gente a todo momento fica pensando naquela ação que nós tivemos, ao qual não se reúne simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento. O arrependimento está fazendo a gente sofrer, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima, e de quantos lhe associam ao sentimento, de quem também sofre com o sofrimento da vítima, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. É aquilo que nós falamos do circuito fechado que nós fazemos. Emitimos pensamentos, recebemos o pensamento do mesmo nível e vai gerando os sentimentos de luz ou de dor. Enquanto encarnados, é natural que as vidas nos constituem o veículo de existências que retratam as substâncias que ingerimos. Então, nós estamos aqui também, como nós falamos no início, cuidando do nosso corpo físico. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas, que se instalam comodadamente no mundo celular, que podem determinar moléstias infecciosas de vários caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta aos resultados das nossas imprevidências também. Mas não é somente aí o domínio das causas visíveis. Tem as causas visíveis e que a gente possa evitar para cuidar da nossa saúde. Mas também aí tem as nossas emoções doentias, mais profundas, que quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Não nos esquecemos, assim, de que apenas sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Se a gente for pensar na nossa vida, é comum de todos nós já ter sentido raiva. Nós já fomos também, em diversas situações da nossa vida, intolerantes. Sentimos revolta por alguma questão que não ocorreu como a gente esperava, a cobiça, a nossa indisciplina do cuidar da nossa saúde física, indisciplina dos nossos pensamentos e sentimentos. O ressentimento, a incompreensão. Então, todas essas questões que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, é a nossa higiene mental, que precisa estar ali em estado de alerta constantemente. O pensamento vem. Estamos ainda num processo evolutivo que nós estamos encarnados justamente para dominar essas nossas más tendências. O pensamento ruim vem. E esse pensamento ruim gera sentimentos também enfermiços. O pensamento vem. Mas o que a gente precisa é fazer com que ele estanque no momento que ele chegue. De alguma forma, a gente precisa encontrar um mecanismo para que a gente higienize a nossa alma diariamente. Um momento de silêncio, sabe? De parar, tomar um copo d'água, porque nós sabemos as consequências da nossa imprevidência. Por isso, está claro no Evangelho, e se a gente for analisar a nossa vida enquanto encarnados,
à luz do Espiritismo, com tudo aquilo que a doutrina já nos trouxe, com que tudo aquilo que a gente teve a bênção de receber pelas psicografias de Francisco Cândido Xavier, nós temos a ferramenta. E assim, o quanto é difícil, quantas vezes nós nos pegamos e a gente está discutindo com a gente mesmo. Então, a questão que nós colocamos da cura, na época que Jesus implementou as curas, ficou claro ali, aquele que retomou a ter as doenças e aquele que se curou porque encontrou ali nos ensinamentos de Jesus ferramentas para se reformar intimamente, para olhar com muito critério. O conhecimento principal que nós temos que ter é o conhecimento das nossas fragilidades, o conhecimento real de que realmente a gente tem uma série de questões que nós precisamos resolver. Para que a gente deixe esse nosso templo de espírito, que é o nosso corpo físico, pronto para aproveitar ao máximo dessa bênção que é estarmos encarnados hoje, com essa possibilidade de crescimento. E que fique bem claro que quando eu estava estudando, o quanto a gente acaba levando um cutucão. E agora aqui, da mesma maneira, refletindo junto com vocês, questões que a gente precisa alimentar todos os dias da nossa vida. A higiene mental, a higiene dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A humanidade, nós evoluímos individualmente, mas evoluímos como um todo. Vibrações de luz aquilo que alimenta nosso planeta. Vibrações de amor, de compreensão, sabe, de afetividade, de tolerância, é o que alimenta. E aqui estava também no livro que observar aquilo que nos dá prazer, os ambientes que a gente convive, as pessoas com que a gente convive, diz muito também sobre a questão daquilo que realmente nós vivemos. É fácil achar, enquanto encarnados, como foi colocado, o nosso desejo central. Aqui, na vida que a gente leva. E desencarnados, vai estar escancarado na espiritualidade. Que nós possamos realmente nos apropriar de tudo aquilo que Jesus nos deixou como lição, como encaminhamento, e que possamos trazer isso à luz do Espiritismo, sabendo que somos espíritos, que temos uma vida eterna, que retornaremos ainda várias vezes aqui, e que tudo aquilo que a gente implementa para o nosso avanço, nós carregamos para a eternidade. E assim eu convido a todos a fechar os olhos e rogar a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, que possamos no nosso dia a dia observar os nossos desejos mais secretos, observar os nossos sentimentos, policiar os nossos pensamentos, para que possamos realmente encontrar a nossa evolução espiritual e assim levar essa luz a todos que convivem no nosso dia a dia, a todos aqueles que se aproximam de nós,
e que possamos estar aqui na próxima semana para mais uma reflexão, mais um aprendizado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.